O campus da UESC fica localizado no quilômetro 16 da BR-415, entre os municípios de Ilhéus e Itabuna. Para quem mora nessas duas cidades, existe transporte municipal com meia passagem garantida e diversas opções de horários ao longo do dia. Mas a realidade é bem diferente para aqueles que moram em outros municípios e precisam vir para a universidade todo dia. A questão da acessibilidade é muito complicada para as pessoas que moram um pouco mais distante nas cidades pequenas e menos desenvolvidas, e por isso eu tive que desistir outras vezes, né? Segundo a Pró-Reitoria de Graduação, dados do portal acadêmico Sagres apontam que mais de 5.000 estudantes da UESC declaram morar fora de Ilhéus e Itabuna. Muitos são de outros estados, se mudaram e não atualizaram o endereço, mas parte significativa desse grupo é de quem precisa se deslocar todos os dias de outras cidades da região. A minha maior dificuldade é a questão de conciliar a vida pessoal com a vida acadêmica, tendo em vista que eu perco quase de 4 a 5 horas por dia dentro de um ônibus, né? E as dificuldades que a gente enfrenta é basicamente ônibus precário. A gente não são ônibus que vira e mexe, ele está quebrando. No início do semestre, nossa maior dificuldade é conseguir o ônibus da prefeitura, que eles não disponibilizam no início do semestre, só quando volta à universidade particular. Eu chego aqui na UESC quase umas 7 horas, e aí eu não tenho tempo de ir no RU, porque já acabaram as fichas, eu vou direto para a sala. Aí a gente tem que sempre pedir para o professor liberar a gente umas 9h40 no máximo, porque é a hora que o meu ônibus sai, então a gente nunca consegue ficar até as 10 aqui. Então a gente perde hora-aula, né? E isso prejudica a gente. Muitas dessas pessoas sentem na pele o peso de estudar em uma universidade pública que, até hoje, não dispõe de residências estudantis nem oferta transporte gratuito para seus estudantes. A pergunta que eles se fazem é só uma: por que essa responsabilidade continua sendo jogada para as prefeituras quando poderia ser implementada uma política de Estado na própria universidade? Eu era do Espírito Santo, eu estudei numa instituição federal, o IFES lá, e lá tinha alojamento e atendia às demandas. Aqui na UESC, eu tento romantizar pela questão que é muito aluno, mas não é impossível, sabe? O espaço é enorme, tem como fazer aqui pela região de Salobrinho mesmo, algum alojamento, pelo menos que atendesse a maior parte dos alunos que vêm de longe, sabe? A gente sabe que poderia sim existir uma política pública que garantisse tanto o transporte universitário quanto também os alojamentos aqui na universidade para a gente que mora longe. Isaac Santana é um desses estudantes. Ele mora em Firmino Alves, a cerca de 100 quilômetros da UESC, e tenta o curso de Ciências Biológicas pela terceira vez. Eu tinha que pegar um transporte de uma empresa, né, que era disponibilizada também pela cidade, mas que era de uma empresa que ia para outra localidade, e dessa localidade teria que pegar outro ônibus para vir para a universidade, e com isso eu não consegui me adaptar muito bem, não consegui aprender da forma correta, né? Eu perdi aulas, perdi o primeiro horário e o último horário, visto que muitos professores não compreendiam muito bem essa questão de horário dos estudantes da noite. Então foi o que me incentivou de determinada maneira a desistir, né? No ano de 2019, como também aconteceu agora em 2022, a questão de acesso à universidade através de transporte foi uma dificuldade, foi uma das maiores dificuldades que eu tive, e por isso desisti em 2022 e agora, né, insistindo novamente, estou aqui tentando manter essa questão. O Estatuto da Juventude, instituído pela Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, garante o direito à mobilidade e define a promoção de políticas públicas de moradia e circulação. Determina ainda a implementação de medidas de democratização do acesso e da permanência estudantil no ensino superior. Mas, na prática, a responsabilidade legal pelo transporte universitário ainda não existe em nenhuma instância. Alguns municípios até disponibilizam transporte, mas tudo depende de verba e vontade política. A gente precisa muito da universidade, né, que tente de alguma maneira ajudar a gente para ter esse diálogo com a prefeitura, para mostrar mais força, porque só a gente, só os estudantes, acaba que a prefeitura às vezes até ameaça, dizendo que não é obrigação da prefeitura dar transporte. Então
é para que meio que a gente seja subserviente e agradeça, ao invés de estar reclamando, protestando. É isso que a gente ouve. Então, a universidade buscando esse diálogo, ou então buscando uma solução de ter casas aqui para a gente morar, né, uma moradia, ou disponibilizando mesmo o ônibus da universidade para levar a gente para os municípios e ajudar bastante. Sobre a inexistência de transporte e residências estudantis da universidade, procuramos a reitoria e a pró-reitoria de ações afirmativas e permanência estudantil da UESC, mas até a publicação desta reportagem não houve retorno. O Diretório Central dos Estudantes afirmou que tem cobrado soluções, mas reconhece que os avanços nas políticas de assistência estudantil na UESC ainda estão longe do ideal. Enquanto isso, centenas de estudantes continuam a enfrentar obstáculos que são excludentes e estruturais para ter acesso ao simples direito de estudar.